Graça e paz, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Santo, 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 Deus onipotente. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Provérbios, no capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Achou Isaías? Já achou aí? Antes da gente ler, vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós te adoramos, te bendizemos, nós te amamos, o Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor tem o controle, o governo, a autoria, toda a autoridade, todo o poder sobre nós e sobre tudo que o Senhor criou. Toma nossas vidas em Tuas mãos, nos instrui através da Tua santa palavra, toma os nossos corações nessa noite, nos prepara, amolece o nosso coração, torna o nosso coração uma terra fértil, Senhor, para a Tua palavra, para aquilo que o Senhor tem para nós. Toma minha vida em Tuas mãos, perdoa-me, santifica-me, usa-me, trabalha em mim enquanto eu estiver aqui também, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler junto com os irmãos o capítulo 3, nós vamos ler até o versículo 12. Diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Versículo 5: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, a gente às vezes complica a nossa própria vida. O ser humano tem uma capacidade incrível de pegar aquilo que era para ser simples e tornar em complicado, de pegar aquilo que foi feito para ser fácil e tornar difícil. E cá entre nós, irmãos, a gente faz isso de uma forma profissional. A gente não torna o fácil em difícil, não. A gente torna o fácil, às vezes, em muito difícil e o simples em algo muito complicado. É engraçado que, por embaraço nosso, por falta de habilidade nossa como seres humanos, toda vez que o negócio vem para nossa mão, a chance de embolar e de dar errado é muito grande. Tem vezes que a gente vai, resolve e dá certo? Tem, mas a chance de dar errado é muito grande. Toda vez que a minha vida depende de Lierte, o final das coisas nem sempre é o melhor. E o mais engraçado nessa capacidade que nós seres humanos temos, e isso faz parte de nós, né? Não adianta a gente estar relutando. Se você está aí no seu
na sua cadeira, está assim pensando, esse irmão é doido. Só se isso for na vida dele, porque na minha vida está tudo tranquilo. Eu dou conta da minha vida e eu não embolo nada, eu facilito tudo, eu consigo concluir tudo que eu começo. Se você está falando isso, talvez já era para você ter sido arrebatado e não foi ainda por algum equívoco. Porque os seres humanos normais são do jeitinho que eu falei. A gente consegue complicar a nossa vida naquilo que era fácil. Vocês querem a prova disso? Está aqui na minha mão e está aí na sua mão. Papai do céu deixou para nós nada mais, nada menos do que um manual do fabricante para a gente seguir. E aí eu vou voltar agora e vocês vão concordar comigo. Quase nenhum de nós lê o manual de coisa alguma. A gente compra um ventilador, vai numa loja, compra um ventilador, quando volta para casa, dificilmente a gente vai ler as instruções. A gente já sabe que tem que pegar aquela paleta do meio, botar ela, fixar os parafusos e ajustar a grade, e aí segue a vida. O manual de um carro, então, Deus me livre, a gente lê, é um livro dessa grossura aqui. Quando aparece uma luz diferente no painel, a gente pega o manual e vai ver o que é aquela luzinha está falando lá. Então, uma das razões da gente se complicar facilmente e naturalmente é de que a gente nunca foi muito achegado a instruções. Instrução não é o forte do ser humano. Um exemplo disso é a nossa inquietude, às vezes, na hora da palavra, né? A gente participa do louvor, a gente participa de vários momentos, na hora que vem a palavra, aparece uma sede do além que não existia e vem sobre nós. Aparece uma vontade no banheiro incontrolável, que parece que não existia até 2 minutos atrás. A partir de agora, senta aí que vem a palavra, vem a instrução do Senhor. Meus irmãos, é uma coisa que acontece com a nossa bexiga que é impressionante. A vontade de ir no banheiro é imediata. Então, a gente tem essa dificuldade. Só que assim, irmãos, isso só pesa contra uma pessoa, contra nós mesmos. Quanta cabeçada a gente já deu porque não leu as instruções. Eu já perdi algumas coisas eletrônicas por não ter lido a instrução antes, por não ter visto um polo de alguma coisa elétrica que deveria ter sido ligado de uma forma diferente, por não ter visto que a chave de voltagem eu olhava atrás da peça e mexia nela. E assim é a nossa vida também. Às vezes, por não olhar as instruções, a gente sofre as consequências e, via de regra, por não olhar essas sagradas instruções aqui, a gente termina complicando a nossa vida. Eu creio que os irmãos concordam comigo que se a gente seguisse direitinho as instruções que o nosso Deus deixou para nós aqui, a nossa vida seria recheada de paz, de amor, de bênção, de misericórdia, de graça, de contentamento, de satisfação, de realização, de plenitude. É ou não é? Seguindo as instruções de Papai do Céu, não tem como dar errado. E como é impressionante, irmãos, como essa palavra aqui, ela tem instrução para tudo. Tudo que você imaginar na vida, a Bíblia instrui. As atividades, as profissões, para tudo isso encontra-se um respaldo aqui. Aqui pode não falar de um pintor, pode não falar de um carpinteiro, aliás, fala muito de um carpinteiro, e que carpinteiro, simplesmente o nosso Senhor e Salvador. Mas aqui pode não falar diretamente de determinada profissão, mas fala assim, ó, tudo que vier a tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, como se estivesse fazendo para o Senhor. Falou da minha profissão aqui, está me mandando ser o melhor que eu puder ser. Então a Bíblia tem orientação para simplesmente tudo na nossa vida. Eu queria propor aos irmãos a que a gente mergulhasse aqui rapidamente nesse texto do livro de Provérbios, palavras do sábio Salomão, em algumas coisas que eu achei muito interessantes. O texto começa assim, eu vou pedir permissão aos irmãos, a gente fez a leitura na NVI, mas eu baixei aqui no meu celular a leitura na linguagem de hoje, e eu achei muito interessante. Então a gente fez essa primeira leitura na NVI, e eu vou reler esse texto na linguagem de hoje, separadamente alguns versículos para a gente meditar.
Nessa versão da linguagem de hoje, ele começa assim, o versículo 1 e 2. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. A gente vê aqui no começo do livro, Salomão falando para o que seria um jovem, para o que seria um moço, que estaria aprendendo ali com ele algumas coisas muito interessantes da vida. Ele está dando um ponto de partida para as orientações que ele ia dar nesse capítulo aqui. Irmãos, eu acho que dá para a gente pegar uma carona aqui e pensar não só como o sábio falando para o leitor, para um jovem, para um aprendiz, nem também só como um pai falando para um filho. Ele usa até essa analogia aqui, não é filho, não esqueça dos meus ensinamentos. Mas acho que dá para a gente entender nesse texto aqui, enxergar com a nossa criatividade aqui, o próprio Deus falando para nós. Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Quem consegue enxergar Deus falando isso aqui? Não parece com as orientações que Deus deixa para a gente? Irmãos, que começo de orientação Ele dá aqui para nós? Não esqueça dos meus ensinamentos. Irmãos, como é precioso quando a gente, ao tomar conhecimento de Deus, do seu reino, da sua grandeza, do seu poder, das suas maravilhas, das suas características, quando a gente consegue caminhar ao lado desse Deus. Quando ele fala que não esqueça, não é aquele esquecimento apenas da mente. Não é como você esquecer o número de telefone de alguém, mas é você se apartar. Não caminhe longe, não se aparte, não deixe de lado, não deixe no esquecimento, não deixe para trás os meus ensinamentos. Pelo contrário, lembre sempre dos meus conselhos. Irmãos, que vida abençoada a vida daquele homem que durante a sua jornada está o tempo todo lembrando dos preceitos do Senhor, lembrando dos mandamentos do Senhor e pensando naquilo que Deus faz. O Salmo 1 é escrito isso aqui: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha como parece com esse texto agora. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha a consequência da gente ter esses ensinamentos frescos na nossa cabeça. Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação apropriada. Irmãos, se em Provérbios ele fala assim, que darão uma vida longa e cheia de sucesso, no livro de Salmos ele fala que além de ser longa, cheia de sucesso, essa vida é frutífera. E quem de nós não quer ter uma vida longa? E se depender de mim, eu morro com 200 anos. Até porque eu vou passar esses 200 anos ser uma pessoa melhor, ver se eu chego melhor lá na frente. Até aqui está sendo difícil, vamos ver se daqui para frente melhora. Mas quem não deseja ter uma vida longeva, ter bastante anos de vida, ter uma vida cheia de sucesso, de realizações? E o sucesso aqui não necessariamente é a gente galgar um posto e ser reconhecido por aquilo, por um grande feito, nada disso. O sucesso na vida é a gente ser feliz com aquilo que Deus nos deu, é a gente ser realizado com aquilo que Deus colocou na nossa mão, é a gente poder ver algumas coisas muito simples e se alegrar com elas, é a gente poder ver a nossa família e falar: Senhor, louvado seja o teu nome, o Senhor me deu uma esposa do Senhor, o Senhor me deu filhos do Senhor. Olha que sucesso a gente poder dizer assim: a minha família pertence ao Senhor. Às vezes tem coisas que já estão do nosso lado, ou tem coisas que estão próximas de nós, que a gente não computa como sucesso. Mas quando a gente tem esse olhar do Senhor, quando o nosso caminhar é igual ao dele, quando os mandamentos, os ensinos dele estão dentro de nós, a gente vai enxergar como ele enxerga. Até o sucesso para nós passa a ser outra coisa. Deixa de ser o reconhecimento desse mundo e passa a ser aquelas bênçãos celestiais que ele tem derramado sobre nossa vida. Irmãos, que vida abençoada e que vida cheia de sucesso é a daquela pessoa que lembra dos mandamentos do Senhor. Na família da gente lá,
uma herança do meu avô Joel, pai do meu pai, a gente tem um versículo que talvez eu até empreste para os irmãos, mas esse versículo é só nosso. Êxodo 23, 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio todas as enfermidades. Irmãos, é maravilhoso servir a Deus, conhecer os seus mandamentos e guardar os seus mandamentos. Para a gente só resta, quando a gente faz isso, uma vida próspera, abençoada e feliz. Amém? Tenho certeza que estou falando com irmãos aqui nessa noite que vivem isso aqui. Já começa porque está no culto de quinta-feira. É para alguém que tem vontade de estar na lei do Senhor, de estar com seus mandamentos, né? Um culto que para vir já exige um sacrifício um pouco diferente de outros cultos aí. Mas o texto continua. E no versículo 3, ele fala assim: não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as para sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. E ele fala, esse texto aqui, esse versículo me chama a atenção de duas coisas que ele fala, da lealdade e da fidelidade. Irmãos, quando a gente guarda os preceitos do Senhor e anda segundo os seus caminhos, naturalmente, a gente vai se parecer muito com Ele, correto? Eu vou até tirar Deus desse momento aqui da analogia aqui. Quando a gente anda com um irmão nosso da fé, com um amigo do trabalho, e a gente anda com certa frequência com esse irmão, reparem se a gente não começa a se vestir igual, falar parecido, a gente começa a ter os mesmos pensamentos, até as prioridades vão ficando iguais, e a gente vai tomando a forma ali, meio que um do outro. Agora imagine que bênção se esse amigo, se esse parente, se esse colega, se essa pessoa tão próxima for o Criador, for o nosso Deus, de quem emana apenas bondade, graça, paz, amor. Então, quando o texto fala que não abandone a lealdade e a fidelidade, ele está falando assim, olha, não abandone, não deixe de lado os atributos de Deus que já estão dentro de você. Você já se parece com o Criador. A partir do momento que nós somos salvos, nós viramos uma nova criatura. É como se a gente tivesse nascido de novo, e nesse nascimento, o nosso DNA humano fosse trocado por um DNA divino. As nossas características deixaram de ser humanas e passaram a ser divinas. A nossa aspiração, ela obrigatoriamente tem que deixar de ser humana e tem que passar a ser divina. Se tudo isso acontece, o que acontece com os nossos valores? Eles vão na carona da mesma direção. Os nossos valores deixam de ser humanos e passam a ser divinos. E é por isso, irmãos, que às vezes é tão estranho coisas como lealdade, fidelidade, às vezes elas soam estranho na boca das pessoas. Não sei se vocês concordam comigo, mas para esse mundo que a gente vive, você ser leal e fiel é um negócio estranho. O homem que é leal à esposa, que é fiel à esposa, esse homem é praticamente uma aberração no mundo que a gente vive hoje. No mundo de tanta libertinagem, no mundo de pessoas com 2 famílias, com 3 famílias. Que dirá a pessoa leal e fiel aos propósitos e aos caminhos do Senhor? Andar com Deus exige da gente algumas posturas não muito agradáveis a esse mundo que a gente vive aqui. E nada testa mais a nossa lealdade, a nossa fidelidade, do que sair por aquela porta ali. A gente aqui dentro é muito fácil ser leal e ser fiel a Deus. A gente fecha o olho, levanta a mão, glorifica, adora, ora, a gente chora, se emociona. Na hora que sai por aquela porta, é que o jogo começa de verdade. É que é colocado em questão tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que aqui parece legal, a gente balança a cabeça, concorda, mas daquela porta para fora, passa a ser de verdade. E o sábio aqui, o Salomão está falando para o jovem aqui: meu filho, não abandone a lealdade e a fidelidade. Por mais estranho que pareça para esse mundo, por mais esquisito que você se torne, por mais difícil que seja, não abandone.
E o complemento da fala do Salomão no versículo 4, irmãos, é exatamente o que a gente vê na realidade. Ele fala assim: se você fazer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Engraçado que eu falei agora há pouco, que a gente fica estranho para o mundo, para esse mundo natural aqui, quando a gente resolve ser leal, fiel e seguir os preceitos do Senhor, a gente fica estranho. E agora o texto está dizendo que a gente agrada tanto a Deus quanto aos homens quando a gente consegue fazer isso. Agradar a Deus é fácil entender por quê, né? Imagine um pai que vê um filho caminhando igual a ele ali, firme no propósito de ser igual a ele. Eu fico cheio de orgulho, irmãos, quando eu vejo meus filhos replicando coisas que eu faço. Tudo bem que eles replicam muito mais as coisas que a mãe faz do que as que eu faço, mas eu fico cheio de orgulho quando eu vejo uma forma de falar parecida com a minha, quando eu vejo uma forma de vestir parecida com a minha. Quando eu vejo o Feu, a gente vai sair de casa, ele espera eu pegar a minha roupa para ele pegar dele. Eu falo: Feu, troque de roupa, a gente está atrasado. Ele: mas pai, você nem trocou a sua. Eu falo: filho, troque, a gente está atrasado. Ele: mas pai, e a sua? Eu falei: para que você quer saber a minha? Ele: não, para nada não. E ele fica ali enrolando. Aí eu vou, se eu pego uma gola polo não, porque ele não gosta muito, mas se eu pego uma camisa de uma cor, ele vai na mesma cor. Se eu pego uma camisa de botão, ele tenta. Tem dia que a gente sai parecendo a cópia um do outro, a miniatura minha. Imagine Deus como não se agrada disso, de ver a gente copiando a forma dele de andar, a forma como Jesus andou aqui na terra, de ver a gente sendo de fato cristãos, pequenos cristos, pequenos representantes de Cristo aqui. Imagine como não fica o coração de Deus, de ver a gente fazendo frente ao pecado dia após dia, de ver a tentação vindo e a gente aqui lutando para vencer. Ele deve ficar cheio de orgulho, de ver que a gente tem buscado ser leal e ser fiel, mesmo no meio do fogo da provação e da dificuldade. Agradar a Deus nisso faço, nesse ponto aqui, porque é justamente o que Ele espera de nós. Mas é engraçado que Ele fala que isso vai agradar também aos homens, os mesmos homens que estranham quando a gente faz isso. Mas irmãos, tem um texto precioso na Bíblia, eu não me lembro a referência, o pastor Jonathan sabe, que diz que a humanidade ela arde em expectativa pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Outra passagem diz que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Irmãos, a pessoa quando olha para nós, pode até torcer o bico, pode até falar: esse menino é chato, lá vem o falador da Bíblia, lá vem o cara que só fala de Jesus, lá vem a irmã que tudo dela é glória a Deus, tudo dela é aleluia, tudo dela é bênção. Mas sabe o que as pessoas mais desejam? É ver isso acontecendo de verdade. Você sabe o que o cara que não consegue ser fiel à esposa, e às vezes aponta o dedo e fica rindo e faz piada porque você é fiel à sua esposa, sabe qual é o sonho da vida dele? É conseguir fazer isso também. Sabe qual é o desejo do mentiroso? É conseguir não mentir. E vocês, eu tenho certeza absoluta que todos aqui já tiveram a mesma experiência, de viver momentos onde a gente é apontado, e lá na frente aquelas pessoas que apontaram, com muita vergonha, chegam no particular e falam: meu irmão, você tem razão, olha, isso aí é que é o correto mesmo, eu também queria ser assim, eu também queria conseguir fazer desse jeito, mas é difícil, mas eu não consigo. Tenho certeza que todo mundo aqui já passou por essa experiência. Para nós é um motivo de muito orgulho e alegria, mas é um motivo de tristeza, porque a gente não se vangloria nisso. O que a gente queria é que essa pessoa também tivesse conseguido, e essa tem que ser a nossa oração, que ele consiga também, que seja mais um para povoar o céu. Mas irmãos, a própria humanidade, os seres humanos se agradam quando a gente consegue se manter fiel ao Senhor. Eles podem até às vezes mangar, lá vai a Bíblia, mas fica dentro do coração aquela vontadezinha: e se acontecesse comigo? E se eu virasse um crente também? Como seria a vida? Fica aquela curiosidade, até porque eu ouvi aqui desse púlpito, não me lembro quem pregou, quem falou sobre isso, eu acho que foi, não sei se foi o Rodrigo, falando que Deus nos criou para a glória dele, e deixou em nós um buraco do tamanho dele, justamente
para que a gente fique procurando o tempo todo Ele para colocar no trono das nossas vidas. Então, esse buraco está no coração de todo mundo que ainda não preencheu. As pessoas, quando olham para nós, olham com expectativa e ficam olhando e calculando se a gente tem conseguido ser leal e fiel. Continuando o texto, versículo 5, ele fala assim, e aí vem uma passagem que me encanta e que foi o que me conduziu para essa reflexão aqui. Confie no Senhor de todo o coração, não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Esse texto para mim é muito familiar, irmãos. Fui criado pelos meus pais com inúmeras passagens bíblicas. E aí vai uma dica: façam isso com seus filhos, façam isso com seus netos. Encham a parede da casa de vocês com versículos para vocês lerem, para os seus filhos lerem. Cresci ouvindo do meu pai isso aqui: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Esses dois versículos combinados, eles falam de duas coisas interessantes. Uma, de confiar no Senhor de todo o coração. Quando a gente confia em Deus de todo o nosso coração, a gente simplesmente deposita nele e apenas nele toda a nossa esperança. É isso que é confiar em Deus de todo o coração. É engraçado que quando a gente envolve o coração na frase, a frase já fica por si só confusa, né? Porque a gente nunca, pelo menos vocês podem compreender muito bem quando fala de coração, mas quando fala assim, eu te amo de todo o meu coração, pense numa frase confusa para mim. Eu falei, como é amar de todo o coração? Aí eu fico na dúvida daquele coração do formatozinho, eu fico na dúvida do coração, que é um órgão aqui do corpo humano. Então toda vez que boto o coração na frase, para mim o negócio fica meio confuso de entender. Mas quando ele fala aqui, confie no Senhor de todo o coração, é depositar em Deus toda a confiança e toda a nossa esperança. Sabe, irmãos, esse daqui é um ponto onde a gente se complica muito. Eu falei que a gente consegue tornar difícil aquilo que é fácil, e esse é um ponto. Os irmãos concordam comigo que Deus não erra? Quem concorda que Deus não erra? Nele não há erro, concordam? Conhece todas as coisas, dono de todas as coisas, criador de todas as coisas, olha de cima, não olha de baixo, nem olha de lado. Já fala logo para a gente assim, ó, relaxe aí, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Então Deus não erra. Quem é que erra? Somos nós. E é justamente nesse versículo 5 que a gente erra. Toda vez que a gente não confia no Senhor de todo o coração, ou seja, toda vez que a gente não coloca no Senhor toda a nossa esperança, a gente está colocando essa esperança em outro lugar. E aí tem dois lugares muito complicados para a gente colocar a nossa esperança. Um é no outro homem, um é no chefe, é no colega, é no médico, é no pai, é no amigo, é em uma outra pessoa que possa ser para nós a nossa esperança, a nossa salvação. Quantas vezes a gente já ouviu ou já falou a expressão, não, minha vida está na mão de fulano, eu preciso que fulano resolva a minha vida, eu preciso que chefe tal resolva a minha vida, ele é que vai dizer aí o que vai ser o meu futuro, o que vai acontecer comigo. Irmãos, a Bíblia sobre isso fala assim, ó, maldito homem. Tem alguém que pode completar? Maldito homem e confia no outro homem. A nossa confiança deve estar em quem? Em Deus. Mas tem algo ainda mais perigoso do que o outro homem. É quando a nossa confiança está em nós mesmos. Irmãos, aí é bronca. Se confiar no outro homem é um negócio complicado, difícil. Confiar na gente mesmo, aí é certeza de perdição. Porque quando a gente coloca a nossa confiança em nós, a gente está dizendo simplesmente que a criatura se tornou mais poderosa, mais confiável, com a capacidade maior de resolver do que o próprio Criador.
Olha que heresia a gente pratica quando vai por essa linha de pensamento. Mas, irmãos, por mais esquisito, estranho, preocupante que pareça isso, é uma das coisas que a gente mais faz. Muitas vezes a gente começa o nosso dia lendo a Bíblia, orando, fazendo aquela oração gostosa com o Senhor. Senhor, todo o meu coração, toda a minha esperança está com o Senhor. Tudo que eu tenho não é meu, é teu. O Senhor que me deu, louvado seja o teu nome. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu general, é em ti que eu confio, é do Senhor que eu dependo. Aí a gente sai de casa, a primeira decisão que a gente tem que tomar, sabe quem a gente consulta? Um negócio enganoso chamado nosso coração. Em vez de consultar a Deus, a nossa primeira consulta é para o nosso coração. Algumas situações vêm na nossa vida, irmãos, e pegam a gente assim de supetão. Algumas perguntas nos pegam de uma forma meio desprevenida. E é muito comum a gente fazer isso pelo impulso. Geralmente, o que sai da nossa boca é algo que é fruto do nosso coração. E como é preocupante quando a gente faz isso. Mas a segunda passagem aqui do versículo, que ele começa no 5 e fala de confiar de todo o coração, ele vai para o versículo 6, que é o oposto da gente tomar o controle. É o complemento de confiar no Senhor e de depender totalmente dEle, que é: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Volto a dizer, lembrar de Deus aqui não é apenas trazer a memória, não é apenas me esqueci e lembrei, mas lembrar de Deus é conhecer Deus e saber o Deus com quem a gente caminha. Lembrar de Deus é ter Ele como prioridade em cada decisão que a gente toma. Sabe, irmãos, tem decisões muito simples, como escolher uma roupa. Essa decisão precisa ser submetida ao Senhor. Tem outras decisões muito simples: vou, não vou, venho, não venho. Tudo isso tem que passar pela mão do Senhor. Toda vez que eu tenho uma viagem para fazer, eu oro ao Senhor assim que eu sou convocado para a viagem. Quando eu recebo a confirmação do bilhete, do ticket, eu mando para a impressora. Na hora que eu vou pegar, eu seguro ele na mão e falo: Senhor, a reserva está feita, o bilhete está emitido, mas se não for para a glorificação do teu nome, dá um jeito e não me deixa nem sair de casa. O pastor Jonathan me lembrou ontem que eu estava na escala para essa mensagem de hoje, e eu não tinha a menor condição de estar aqui com os irmãos hoje pregando. A menor. Eu venho de uma semana tão difícil quanto a de vocês, e no fim de semana eu vou embarcar numa outra semana que aparentemente muito decisiva na minha vida. E eu estou num estágio de preparação para esse momento muito atrasado. Então eu não dava. Qual foi a primeira coisa que veio no meu coração? Liga para o pastor Jonathan, fala: pastor, bota outra pessoa aí no lugar, não vai dar para eu ir. Só que aí eu orei, eu falei: Senhor, se isso é um sentimento meu, e essa é a minha vontade, faz morrer. Se o Senhor de fato não quer que eu vá falar, levanta alguma coisa, me faz passar mal, faz alguma coisa aí, mas não me deixa subir no teu altar se não for para ser usado pelo Senhor. Mas se for para o Senhor me levar também, o Senhor vai me dizer tudo o que eu tenho que falar para a tua igreja. E aí eu vou contar um negócio engraçado, que quem quiser ver, eu posso mostrar. Quando eu separei esse texto para a gente ler hoje aqui à noite, estudar sobre ele, eu separei e preparei no meu celular o esboço do sermão. Como eu usei a linguagem de hoje aqui, quando eu saí do banco para cá, eu falei: vou abrir, não, no banco não, foi aqui já sentado, eu falei: vou abrir a Bíblia para ver se a diferença da NVI para a linguagem de hoje está muito grande. Quando eu abri, irmãos, e eu estou seguindo a mensagem pelo esboço que eu fiz, mas quando eu abri, o sermão de hoje está todo em azul aqui na Bíblia. Se eu quisesse seguir pela Bíblia, ia também, porque ele já está todo feito aqui do lado. Então, a gente precisa submeter a Deus
tudo que acontece conosco. Ele é quem sabe o porquê leva a gente para um lugar, o porquê leva para o outro. Ele sabe qual a melhor decisão para mim e para a sua vida. Ele sabe se é o momento de largar o emprego, de falar aquilo com um colega, de falar aquilo com o irmão. Às vezes a gente toma algumas atitudes sem submeter ao Senhor. Tem coisas que vêm na nossa mente e a gente não aplica aquele filtro lá, acho que é Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, honesto, digno, amável, de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, que seja isso que ocupe o vosso pensamento, o vosso entendimento. Às vezes a gente não aplica esse filtro e fala tudo o que vem para falar. Mas irmãos, a passagem de hoje diz para a gente lembrar, para a gente considerar, para a gente chamar, para a gente buscar a opinião, buscar a direção do Senhor em tudo que a gente for fazer. Da compra mais difícil, a escolha da roupa, tudo a gente precisa consultar o Senhor. E aí eu vou perguntar aos irmãos: os irmãos acham que a gente consultando ao Senhor para fazer uma coisa, o caminho que Ele indicar vai ser um caminho perfeito, bom ou ruim? Perfeito. O ruim Ele nunca vai dar para nós que somos seus filhos. O bom para Ele é riscado do vocabulário do nosso Deus. Ele é perfeito. E os caminhos dele para nós são perfeitos. Precisamos buscar a orientação do Senhor. Se os irmãos trouxerem a memória de vocês, como eu trouxe a minha, vão se lembrar de vários casos de insucesso na vida, por decisões que foram tomadas sem ter sido colocadas no altar do Senhor. Que esse erro a gente não cometa mais, amém? Continuando na leitura, e a gente está chegando para o final. Versículo 7 é a confirmação do que ele falou aqui, da gente não se apoiar no nosso próprio entendimento. Ele fala aqui, no versículo 7, não fique pensando que você é sábio, não se ache o rei da cocada preta, pelo contrário, tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Continuando no texto, versículo 9, adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Eu vou voltar nesse versículo 9 para a versão da NVI, porque na Nova Linguagem fala assim: adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Na NVI fale: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ele fala para a gente honrar o Senhor com todos os nossos recursos. E os primeiros frutos, irmãos, nada mais são do que a primícia, a primeira parte. Vocês lembram de alguma coisa quando a gente fala de primícia? Tem um negócio que a gente fez aqui na estante: os dízimos e as ofertas. Essa orientação de Salomão aqui, como sábio, orientando a gente de como seguir no caminho do Senhor na sabedoria, passa por uma coisa que a gente às vezes esquece de fazer, que é a gratidão a Deus. Quando a gente adora o Senhor, quando a gente honra o Senhor com aquilo que a gente tem, a gente está declarando, primeiro, que Ele é merecedor. Segundo, que nós reconhecemos que tudo aquilo que nós temos veio dEle, da mão dEle, da bênção dEle. E terceiro, a gente declara em alto e bom som que o nosso coração é um coração agradecido a Deus. Às vezes a gente, ao separar a parte do Senhor, a gente separa com uma dor tão grande, irmãos, que eu acho que aquele dinheiro vem manchado de sangue para o altar, de tão doloroso que foi sair do nosso bolso, da nossa conta bancária. Eu tenho o entendimento que igreja não é lugar da gente estar falando em dinheiro o tempo todo. A gente vive hoje um momento na nossa igreja onde isso tem sido falado muito, mas há uma razão para isso. Quando o irmão Paulo está aqui falando sobre dinheiro, não é porque a gente quer encher o cofre da igreja, não.
é porque a gente está vivendo de fato um momento que precisa da ajuda de todo mundo. No pouco, no muito, naquilo que todo mundo pudesse somar, é o momento disso. Mas falar de dinheiro em igreja era uma coisa que deveria ser desnecessária. Porque o coração do crente é um coração que reconhece Deus em tudo. É ou não é? Para nós, a nossa vida veio de quem? De Deus. O fato de estar em pé sobre as próprias pernas, que a gente agradece pouco por isso, veio de quem? De Deus. De ter o que comer, o que vestir, e Ele nos garante que não vai faltar. Não falta para as aves do céu, nem para as flores do campo, também não vai faltar para nós. Isso vem de quem? De Deus. Então, se o crente reconhece isso, o coração do crente é como? Um sorrisão enorme. A despensa aberta, os bolsos tudo com o negócio para fora, caiu até uma paleta. Os bolsos tudo assim. O que entra no bolso do crente por um lado, sai pelo outro, que o reino precisar, a gente vai fazendo. Por uma questão única de gratidão a Deus. Você sabe quantas pessoas eu conheço que passam necessidade por ter um coração agradecido? Nenhuma. Nenhuma. Até um mendigo que fica pela rua, se ele tiver um coração agradecido, ele é muito mais abençoado do que todos os outros mendigos que tiver ao redor dele lá. Porque Deus não despreza um coração agradecido. Deus não despreza. Irmãos, como às vezes tem sido difícil para a gente entender essa questão de honrar o Senhor com as primícias daquilo que a gente recebe. Mas eu quero desafiar você, deixado por Deus para uma vida boa. Essas instruções que Salomão deixou aqui, e volta a dizer, a gente está pegando a carona, enxergando Deus dizer isso para a gente, foram orientações deixadas com uma finalidade, de que a gente viva bem, de que a gente seja próspero e bem sucedido. Por fim, no versículo 11 e 12, ele diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Irmãos, passar pelo que os nossos irmãos pentecostais chamam de a olaria de Deus, né? Os irmãos pentecostais chamam de a olaria de Deus. Tem até a musiquinha: você desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Passar por esse processo às vezes é doloroso. Às vezes é nesse momento que o nosso coração fala mais alto e a gente começa a criar dificuldade onde não tinha. Em vez da gente aceitar o processo, em vez da gente entender que é Deus trabalhando na vida da gente, a gente começa a pensar assim: rapaz, eu não mereço passar por isso não. E a gente ainda bota Deus no meio. Eu sou filho de Deus, não era para eu estar passando por uma tribulação, por um vale desse não. E aí, por pensar assim, às vezes, sabe o que a gente faz? A gente começa a caçar confusão, a gente começa a tomar decisões com o nosso próprio coração. A gente desrespeita o processo de Deus, a gente desrespeita o trabalhar dele na nossa vida, a gente fica insubmisso e insubordinado, porque quando Deus nos repreende, quando Deus trata conosco e a gente não aceita, a gente está dizendo a Deus assim: ah, Deus, você está errado, eu não mereço passar por isso não, eu só top, bom demais para estar passando por esse sofrimento todo aqui. O texto nos orienta a fazer exatamente o contrário. O texto diz: filho, não despreze a disciplina do Senhor. E de uma forma muito doce, a gente vê o escritor falando assim, ó: nem se magoe com a sua repreensão, não fique triste, não fique magoado com Deus, não. E aí ele termina explicando o porquê: pois o Senhor disciplina quem Ele ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Quando a gente ouve uma passagem como essa, da gente aceitar a disciplina do Senhor, não se magoar, entender que se Deus nos disciplina é porque Ele nos ama, a gente começa a passar a entender outras passagens bíblicas, como aquela que diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Irmãos, o manual está dado. A minha vida e a sua só fica um pouquinho embolada
só fica difícil, só fica conturbada quando a gente se afasta do manual e se afasta do autor do manual. Se a gente estiver com a palavra do Senhor, com os ensinamentos dele presos no nosso coração, por maior que seja a dificuldade, a gente vai se manter leal e firme, vai entender que Deus está trabalhando e que se Ele trabalha é por amor e por bondade. E se a gente chegar nesse nível aí, a gente só vai se apaixonar cada vez mais pelo nosso Deus e querer servir a Ele cada vez mais. Que Deus nos ajude a chegar nesse nível de compreensão e de entendimento. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, nós Te exaltamos e Te bendizemos, porque sendo nós tão pequenos e tão falhos, o Senhor se importa conosco. O Senhor deixou para nós o Teu Santo Espírito, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É aquele que abre o nosso entendimento, que rega o nosso coração, para que a Sua palavra entre e faça morada, Senhor. O Teu Espírito é quem nos ajuda a discernir aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos. E nós Te agradecemos pela presença dEle em nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor deixou para nós a Tua palavra, Senhor. Porque é nela que nós encontramos aquilo que o Senhor escolheu revelar a nós, Seus filhos. Nós Te adoramos por esse livro tão precioso que está conosco. Nos ajuda, Deus, a tirar esse livro do status de um livro de cabeceira, de um livro de coleção, e nos ajuda a andar dia após dia, Senhor, com esse livro enraizado no nosso coração e na nossa mente. Nos ajuda a degustar cada palavra desse livro, a enxergar o Senhor em cada letra, em cada frase, em cada parágrafo, em cada capítulo, Senhor. Nos ajuda a incorporar esse estilo de vida pregado pela Tua palavra, porque nós temos a convicção, e essa palavra garante, que se nós assim vivermos, seremos abençoados pelo Senhor, felizes, teremos uma vida e vida em abundância com o Senhor. E Deus, é isso que eu e que a Tua igreja desejamos. Então fica conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.